nos fortaleça nessa manhã através da Tua palavra, Senhor. Seja com cada um de nós que estamos aqui já presentes, aqueles que não puderam estar, que o Senhor vá de encontro também, abençoando cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Muito bem, gente. Vou pedir só para manter o microfone mudo e o vídeo aberto, né? Que aí eu fico vendo a carinha de vocês. E vou mudar aqui, daqui a pouco eu vou mudar para a tela que tem o texto bíblico. A gente vai estudar hoje Atos 22. Da última aula presencial, a gente falou um pouco sobre Atos 22. A aula era Atos 21, mas a gente acabou entrando um pouco em Atos 22. Mas como o texto é riquíssimo, então eu optei por falar de novo Atos 22, porque é a defesa de Paulo perante os judeus. Então, eu acho que é muito legal, muito rico o texto. Então, a gente vai estudar Atos 22. Se quiser abrir aí a Bíblia, o texto, então você pode abrir. Gente, então vamos lá. Hoje, Atos 22. Deixa eu preparar aqui a exposição. Tá vendo? Vendo? Isso. Muito bem. A gente vai estudar, então, capítulo 22 de Atos é a continuação, irmãos, desse momento em que Paulo vai para Jerusalém e lá ele vai ser preso. A gente viu na aula presencial anterior que no capítulo 20, o apóstolo Paulo ele foi anunciado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo falou para ele que ele seria preso. E daí que ele iria para Jerusalém e lá ele seria preso, passaria por dificuldades. Foi alertado. E durante o capítulo 21, ele foi também alertado, né, pelo Espírito Santo através de vários irmãos por onde ele passou na sua trajetória até Jerusalém. Então, ele foi navegando, passando por várias cidades. E aí, então, em cada cidade que ele chegava, os irmãos de lá insistiam que ele não fosse para Jerusalém, porque dias difíceis esperavam por ele lá. Ele ia encontrar grandes problemas e seria preso e tudo mais. Mas ele, então, mesmo assim, insistiu em ir, porque era o que deu, o plano de Deus para a vida dele, era ir para aquele lugar, era ir para Jerusalém, era anunciar o evangelho de Jesus lá também, era mostrar para aquele povo que antes ele fazia parte, que eram os perseguidores de Jesus, que Deus havia transformado a vida dele, né? E o grande embate do apóstolo Paulo, em todo esse momento aí, depois da conversão dele, foi essa questão com os gentios. O judeu, né, ele se entendia como o povo, o único povo eleito, escolhido de Deus, e que todos os outros não fazem parte desse povo. E para fazer parte desse povo, quem é de fora tem que se tornar um judeu, circuncidar para participar de todos os costumes judaicos. E aí, quando o apóstolo Paulo defende a ideia de que não é necessário isso, para ser povo de Deus, basta crer em Jesus Cristo, isso rompe com vários paradigmas daquele povo. Ele teve um problema, né, vários problemas com os próprios apóstolos. Os apóstolos, principalmente Pedro, né, eles tiveram vários embates por conta desses usos e costumes. A carta de Paulo aos Gálatas mostra bastante esse embate. Atos 15 relata a primeira assembleia que houve lá na igreja cristã acerca desse tema, né? A pauta foi justamente essa dificuldade com a aceitação dos gentios por parte dos judeus cristãos. E isso sem contar os judeus que não eram cristãos, porque eles já tinham toda essa questão contra o cristianismo. E ainda mais um cristianismo que prega a inserção, né, a aceitação de gentios sem qualquer necessidade de prática de costumes judaicos. Daí, então, eles não aceitam de jeito nenhum. Paulo chega a Jerusalém e ele, então, é preso.
Lá ele é preso. E aí o capítulo 22 relata o momento em que Paulo ele está sendo levado para a prisão, e lá na prisão ele então pede para falar ao povo. Então ele vai para um lugar mais alto, e lá ele começa a falar com o povo. Né? O povo está lá porque o povo, a multidão clamava a prisão de Paulo, né? E começaram a bater em Paulo e fazer, né, atacar Paulo, e aí então os soldados levaram Paulo preso, e aquela multidão foi gritando atrás, imagina aquele tumulto de gente, e daí ele então pede para falar ao povo. E esse é o momento do capítulo 22, em que Paulo vai então fazer a sua defesa diante dos judeus. E aí começa assim: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Olha só que coisa interessante, gente. O apóstolo Paulo, ele era uma espécie, ele tinha três áreas básicas de sua vida no que diz respeito às questões sociais. Ele era, ao mesmo tempo, um cidadão judeu, ele era um judeu, né, e ele vai apresentar isso bastante nessa defesa dele. Ele era um judeu, né, da tribo de Benjamim, ou seja, da tribo de onde vinham os sacerdotes, né, de uma tribo bem conceituada. Então, ele era judeu dos judeus, como ele mesmo diz. Ele era também cidadão romano, ele vai se defender também ali, então ele falava a língua romana, e ele também, falava o grego, e tinha um conhecimento enorme que até mesmo os gregos, porque o povo grego daquela época era o povo de conhecimento, né, o povo de onde vinham os filósofos, né, Sócrates, Platão e tudo mais. Então, era o povo do conhecimento, né, que se entendia como os mais sábios e tudo mais. Daí, então, o apóstolo Paulo, falava o grego, ele tinha todo esse conhecimento, ele tinha toda essa articulação na hora de falar e tudo mais. E aí, então, ele tinha essa aceitação nessas três áreas. E ele também, para demonstrar a sua profundidade como judeu e todo o seu conhecimento como judeu, ele começa a falar em aramaico. E aí, quando ele começa a falar em aramaico, que era uma língua antiga, né, mais até que o hebraico, ele, então, todos resolvem parar para ouvir. E daí, então, ele começa a falar. Aí o texto vai seguindo, Paulo dizendo aí. A pergunta que fica tá aí do ladinho aí, não sei se você está vendo, mas está aí. Por que Paulo precisava de uma defesa? O que vocês acham? Paulo, ele foi avisado durante o capítulo 20, né, parte do capítulo 20, o capítulo 21 todinho, que ele iria para Jerusalém e passaria por tudo aquilo ali. Agora, por que ele precisava de uma defesa? O que você acha? Abre o áudio aí se você quiser falar e fala com a gente. Fala aí, gente, o que vocês acham? Por que Paulo precisava de uma defesa diante dos judeus? Eu acho que ele precisava dessa defesa porque ele estava sendo perseguido em função dele antes perseguir os cristãos, e agora ele está pregando sobre Cristo. Então, como ele estava visitando as cidades, levando o evangelho, ele estava sendo perseguido por isso, né? Então, ele precisava de uma defesa para não ser morto ou preso, né? Acho que ele seria morto. Exatamente. Ele ainda não tinha chegado o momento dele, né? Ainda não tinha chegado a hora dele. Ele era uma pessoa inteligente demais, obviamente capacitada por Deus também. E aí, então, era necessário que ele apresentasse essa defesa para que ele não fosse morto naquele momento, porque a intenção era que ele fosse morto. No entanto, ele também tinha um propósito para ir ali para Jerusalém. Não, ele sabia que ele ia passar por aquilo ali, ele sabia que ele ia passar por aquela dificuldade. E daí ele, então, o objetivo dele também era pregar o evangelho para os judeus ali. Então, ele estava aproveitando aquele momento de defesa para, então, anunciar o evangelho de Jesus. A gente vai ver na defesa de Paulo agora que
ele fala claramente, ele prega o evangelho claramente àquelas pessoas. E a gente vai sentir, perceber pontualmente quando que o povo, né, não aceita e se revolta mais uma vez. Que bom, Wanderleia, que vocês chegaram aí. Então, vamos seguindo aqui. Daí, então, o apóstolo Paulo entendeu necessário apresentar a sua defesa. Daí, então, ele começa a falar. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Essa versão que eu estou usando é a Nova Versão Internacional, tá? Mas lá, por exemplo, na Revista Atualizada, diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Daí, vamos entender algumas coisas desse versículo 3. Por exemplo, ele diz, eu sou judeu, né? Então, antes mesmo de falar de Tarso da Cilícia, ele diz, eu sou judeu. Então, ele se apresenta diante dos judeus dizendo o seguinte, olha, gente, eu não sou qualquer pessoa, não. Eu não sou um estrangeiro, eu não sou um gentio, eu não sou uma pessoa fora, que está chegando agora aqui. Eu sou judeu. Quando ele se apresentava assim, na mente daquelas pessoas, passava o seguinte entendimento, olha, o judeu ele foi circuncidado no 8º dia, porque o judeu dos judeus, aquele judeu mesmo, né, raiz, como diz aí, e não Nutella, aquele judeu raiz, ele era circuncidado no 8º dia de nascimento. Então, assim, eu sou judeu, fui circuncidado, né, cumpri todos os requisitos na infância, participei dos ensinamentos, né, participei das aulas, fui capacitado, cumpro, né, no caso, os requisitos da lei para ser um judeu. Então ele diz, eu sou judeu. E ele fala, ó, nascido em Tarso da Cilícia. O que representava isso? Tarso, hoje, é uma cidade na Turquia que tem mais ou menos 300 mil habitantes. Essa cidade, ela era uma cidade comercial, muito importante para aquela época, né? Até hoje também, uma cidade muito importante. Uma cidade também que foi invadida, né, pelos gentios, mas defendida por Melquisedeque. Então, Melquisedeque reconquistou essa cidade importante para os judeus da mão dos gentios. Daí, então, quando se fala em Tarso, a cabeça do gentio vem, opa, uma cidade importante. Melquisedeque, né, o grande Melquisedeque foi quem liderou uma defesa da cidade em prol dos judeus. Mas também era uma cidade muito importante para Roma, porque era um centro comercial e um centro importante militar para Roma defender o seu território, ali. Então, era um centro importante de onde a logística bélica romana partia para as suas defesas e para as suas conquistas. Então, Tarso era uma cidade importante para o judeu, era importante para os gentios que queriam aquela cidade e era importante para os romanos. Então, Tarso era uma cidade muito importante. Quando se falava então, em Tarso, a gente então tinha essa importância. Vamos lá, aí o texto continua. Nascido em Tarso, mas criado nessa cidade. Ele então fala, eu nasci em Tarso, mas fui criado aqui em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. O que ele está dizendo, então? Como é que acontecia naquela época? As crianças nasciam lá nas suas cidades e iam estudar. Estudavam lá nas suas cidades até os 9 anos. O ensino comum, o ensino normal aí para todas as crianças. A partir dos 9 anos de idade, as crianças, aquelas que se destacavam, que tinham um grande conhecimento, que as primeiras da classe, da turma, eram selecionadas para, então, porque tinham o potencial de serem mestres, escribas, poderiam ser alguém da liderança.
eles então eram selecionados, essas crianças a partir dos 9 anos, e iam ser capacitados até seus 13 anos ali, quando então eles tinham a capacidade de discutir, de conversar, de conhecimento da lei. Não é à toa que Jesus, quando ele aparece aos 12 anos conversando com os mestres da lei e impressiona os mestres da lei, numa ida dos seus pais a Jerusalém para festejar e para cultuar, né, no costume judaico, Jesus, então, com 12 anos, ou seja, antes da época em que uma criança demonstrava, né, tinha toda a capacidade para discutir e conversar acerca da lei, Jesus, então, está lá conversando e ensinando os mestres da lei. Então, a criança, a partir dos 9 anos, judaica, ela era, então, selecionada, as primeiras ali, para serem instruídas. E aí elas praticamente viravam filhos, né, dos mestres ali. Então, no caso, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Marlene está chegando aí também, daqui a pouco ela está entrando. Então, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Daí, então, as crianças deixavam os pais e iam para Jerusalém para ali viver. Passava-se a casa deles, né? Então, Paulo diz, olha, eu nasci em Tarso, uma cidade importante, é verdade. Mas eu fui criado em Jerusalém. E fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. Então, quando ele fala rigorosamente por Gamaliel na lei, os judeus também conheciam Gamaliel. Gamaliel não era uma pessoa desconhecida, era uma pessoa importante. E aí, então, eles entendem, Gamaliel opa, esse cara foi instruído por Gamaliel. E ele diz, olha, instruído rigorosamente. Então, ele conhecia a lei, conhecia todos os meandros da lei, todos os costumes, todos os capítulos, todos os artigos. E ele não foi instruído em qualquer coisa. Ele diz, olha, na lei de nossos antepassados. Então, ele se diz, olha, sou judeu, de uma cidade importante, fui selecionado quando criança para ser instruído, vim para Jerusalém, fui ensinado aqui por um dos grandes nomes, um dos grandes mestres, Gamaliel, na lei dos nossos antepassados. Né? E ele continua dizendo, olha, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, olha só como é que Paulo começa a sua defesa. Ele está... primeiro, ele fala de quem ele é. Sou judeu, de uma cidade importante, criado em Jerusalém, instruído rigorosamente por um dos mestres de renome dessa cidade, Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, e sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Então, Paulo fala assim, olha, eu sou um de vocês, não há diferença. Vocês estão me atacando, vocês estão vindo em cima de mim, querem me matar, mas eu sou igual a vocês. Gente, ó, se alguém quiser fazer algum comentário, basta abrir o áudio aí, tá? Tem também uma opção aí embaixo, que é levantar a mãozinha aí. Tem no celular tem 3 pontinhos do lado aí, você clica e tem lá, acenar, levantar a mão. Aí você levanta a mão que aparece para mim aqui, aí eu sei quem quer falar. Mas basta abrir o áudio, tá? Basta abrir o áudio que a gente fala. A Marlene aqui tá conectando o áudio, beleza. Depois, quando der, Marlene, você abre o vídeo também, tá? Vamos lá. E cafezinho gostoso, hein, Márcia? Vamos lá. Essa hora tem que dar um cafezinho. É isso aí, cafezinho bom. Então, vamos embora, gente. Aí vai para o versículo 4. Ó, persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, Paulo, primeiro ele fala sobre ele, quem ele é, de onde ele vem,
E aí ele começa agora a falar acerca de como era a atuação dele como judeu, para mostrar que ele não era um judeu qualquer, ele não era um judeu meia boca, ele não era um judeu que ficava só observando, ele era um judeu participante. Ele, além de ter sido instruído por Gamaliel, né, rigorosamente na lei, participando, né, dessa lei, zeloso por Deus como qualquer outro, ele também era uma pessoa que se envolveu nas atividades completamente, não era apenas um observador, ele era alguém que participou. Então ele começa a falar, perseguir os seguidores deste caminho até a morte, tanto homens quanto mulheres, lançando na prisão. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, esses cristãos que vocês, né, tanto odeiam e tudo mais, ele está dizendo, eu era perseguidor deles, eu persegui essas pessoas até a morte dessas pessoas e levando os homens e mulheres para serem presos. E aí ele continua dizendo, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. Então, ele fala para o povo, gente, olha, eu era uma pessoa ativa, persegui os cristãos até a morte, prendi aqueles que deram para prender, e o próprio sumo sacerdote, todo o sinédrio, todo o conselho, podem testemunhar isso, porque eu, inclusive, obtive cartas do sumo sacerdote, do conselho, para a liderança judaica lá em Damasco, quando eu fui lá prender o pessoal de lá. Então, eu tinha uma missão dada pelos judeus, pela liderança judaica, pelo sumo sacerdote, para poder perseguir essas pessoas, né? A fim de trazer, como botei aqui embaixo, ó, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Quando ele fala isso, o judeu ele entende que era uma missão digna, né, de um judeu. E Paulo, então, demonstra ali, quando fala do sumo sacerdote, que ele usava as armas que ele tinha. Nesse caso, ele usava o conhecimento acerca da lei, o conhecimento acerca, né, de uma autodefesa muito boa, porque ele fala, olha, eu não era qualquer pessoa, eu fui encaminhado pelo próprio sumo sacerdote. O judeu, quando ele ouve isso ali, aquela multidão que estava ali perseguindo Paulo, ele, quando ouve isso, ele entende, poxa, o cara, além de ser um judeu, né, instruído por um dos melhores mestres daqui, o Gamaliel, uma das pessoas importantíssimas, conceituadíssima, ele também perseguia esse povo aí que veio estava afetando o judaísmo, que era o cristianismo, né? Então ele estava perseguindo com uma ordem, né? Com um aval do sumo sacerdote de todo o conselho. Que missão digna. Na cabeça do judeu, eu acredito, passava isso. Que missão digna. Então eles estavam ali começando a entender e aceitar isso que Paulo estava falando. E aí Paulo continua. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Então, olha só como é que Paulo fez a defesa. Ele primeiro fala de si mesmo, né, se apresenta. Ele depois fala da missão que ele tinha como judeu. E agora ele começa a falar do que aconteceu com ele durante essa missão. Enquanto ele estava ali perseguindo o povo, o que aconteceu com ele? Né? E aí ele coloca ali por volta do meio-dia, e aí do lado na setinha aí, não sei se você está vendo, eu coloquei assim, não era... Quando ele fala que era meio-dia, ele está demonstrando ali, não era um sonho ou uma visão, mas foi um encontro real. Então, alguém poderia dizer, né, quando Paulo começa a falar acerca do que aconteceu com ele, alguém poderia falar assim, ele estava dormindo de barriga cheia, de noite, teve um sonho, estava meio, né, bebeu alguma coisa, teve uma visão, achou que era verdade. Mas quando ele fala o meio-dia, ele estava dizendo o seguinte, olha, quando, né, no auge do dia, quando todo mundo está trabalhando, não tem ninguém, assim, na cultura judaica, ninguém está bebendo, ninguém está
ninguém está de farra, pelo menos deveria ser assim. Ou seja, no meio do dia, eu tive um encontro. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não foi uma visão, não foi um sonho, não foi alguma coisa que partiu da minha cabeça, foi algo real. E ele fala, eu tive um encontro e me aproximava de Damasco, quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Então, era uma forte luz, mais forte que o sol. Mais abaixo vai mostrar que ele ficou até cego. Então, alguém poderia dizer, você viu o sol, olhou para o sol e achou que era alguma coisa. Então, ele está dizendo, não, olha, não foi um sonho, não foi uma visão, né? Foi no meio do dia, e eu vi uma luz muito forte vinda do céu, que brilhou ao meu redor. Então, a luz veio sobre ele. Não foi a luz do sol, né? Ele vai explicar isso, uma luz muito forte. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, além dessa voz, dessa luz forte, que fez, inclusive, ele cair do cavalo, né, de tão forte que era, ele ouviu uma voz que dizia isso. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? Daí, então, Paulo começa a mostrar a ação transformadora de Deus em sua vida. E aí, ele continua o versículo 8. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno. Note que o foco do apóstolo Paulo é, então, anunciar Jesus para aquele povo. E ele continua. Aqui eu acho que é o versículo 9, né? Isso, é o versículo 9. Ficou embaixo o 8 aí, mas é o 9. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, ele mostra que existia com ele um grupo de pessoas que comprovam tudo que aconteceu, porque viram a luz também, ouviram a voz, mas não entenderam o que a voz falava. Então, existia testemunha, ele estava fazendo a sua defesa, mostrando, não era uma coisa, não era um sonho, não era uma sandice da minha cabeça, era algo importante. E aí, o versículo 10 vai dizer, assim, perguntei, o que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-se, entra em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Então aí, ele começa a mostrar que a missão que o sumo sacerdote e o conselho tinham dado para ele, para ir a Damasco, prender os cristãos, foi mudada. Agora, a missão dele era outra. Deus está dirigindo ele, ou melhor, Jesus Cristo está dirigindo ele. Vai a Damasco, mas lá vai ser dito o que você vai fazer. Você não vai para Damasco agora fazer o que você estava antes pretendendo fazer. Você vai fazer agora o que eu vou te orientar. Há uma semelhança aí com a questão de Abraão, né? De Abrão. Lembra aí de Abraão, lá quando, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando ele é levantado e Deus fala com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar distante que eu te mostrarei. Então, a semelhança do que aconteceu com Abraão, aconteceu com Paulo. Note que ele está falando isso para um povo que conhecia a história de Abraão. Conhecia a história de Deus que fazia, que mudava os planos, os nossos planos. Os nossos planos não são os planos de Deus. E aí, os planos de Deus são aqueles que devem prevalecer. Então, ele está apresentando aqui uma realidade que era comum para aquele povo. Deus era o Deus que mudava os planos. E é esse plano que a gente deve seguir. E ele fala, vai lá, então. E aí, o texto continua nos versículos 11 a 13. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Então, ele foi, aqui ele mostra acerca da luz, né? Ele fala que ficou cego. Então, ele fala, olha, eu fui levado até Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão, e naquele mesmo instante pude vê-lo. Então, ele novamente apresenta aí alguém importante para os judeus. Ele diz, olha, Ananias, respeitadíssimo segundo a lei, piedoso, né, respeitado pelos judeus que ali viviam, ele então veio a mim e profetizou sobre mim essa cura dessa visão, né, a perda da visão. E aí, então, ele voltou a ver.
Olha, novamente o contexto, ele está mostrando que Deus mudou o plano dele, né? Cristo mudou o plano dele. Outros homens importantes judeus também haviam passado por essa transformação, Ananias é um deles. E ele mostra ali uma questão de um milagre. E aí, na cabeça daquele povo, daquela multidão que estava ouvindo Paulo, começa talvez a vir a seguinte pergunta: aconteceu um milagre? Peraí, peraí, esse Jesus mudou a vida dele, mudou a trajetória, né, os planos da vida dele, e ainda realizou um milagre na vida dele. Então, isso gera na mente daquele pessoal essa mudança, né, de pensamento, ou essa confusão nos pensamentos. De vez em quando eu dou uma olhada aqui nas carinhas de vocês. Para ver se alguém está dormindo, né, pastor? Para ver se alguém está dormindo, exatamente. Ai, mas é isso aí. Muito bom. Para ver se o povo está distraído, né? Está a gente distraída. Ficar atento, O pastor, ele tem que ficar atento aí às ovelhas. Para ver se ninguém está dormindo. Tô sentindo você com poder aí. Deixa eu parar, deixa eu falar acerca de um negócio interessante. Eu já li isso aqui, algumas pessoas já falaram acerca disso, e essa semana eu tive uma experiência muito legal sobre isso. Às vezes, a gente que prega, a gente fica pensando assim: poxa vida, a pessoa parece que não ouviu a pregação de semana passada. Aliás, se a gente perguntar o que foi pregado semana passada, talvez as pessoas não lembrem. Isso, às vezes, para um pregador, para um pastor de igreja, principalmente, mais que um pregador, né? Um pastor de igreja, a gente fica assim: meu Deus, será que está dando certo? Será que está fazendo diferença? Aí eu já tinha lido acerca disso, de que certa vez uma pessoa falou assim: o pastor preocupado com isso, a pessoa foi e falou assim: pastor, olha só, durante toda a minha vida, né, minha mãe, minha esposa, né, fizeram comida lá e eu me alimentei. Eu não lembro o que eu comi durante a minha vida toda. Talvez eu lembre que eu comi agora, no almoço, mas não lembro o que eu comi de semana passada. Mas uma coisa eu sei, que essa comida, esse alimento, foi ele que me fortaleceu, que me deu vigor, que me deu força para eu poder ser o que eu sou hoje. Então, essa semana eu passei por uma situação, uma experiência dessa, que a pessoa falou assim: pastor, a gente pode até nem lembrar, mas uma coisa é que a palavra de Deus pregada é ela que tem nos alimentado ao longo desses anos todos. Então, às vezes a gente fica assim preocupado, mas é muito legal, né, a gente poder perceber que a palavra de Deus faz diferença. Ainda que a gente não lembre, né, na nossa memória o que foi falado, mas esse alimento espiritual lá atrás foi importante, não é? Fala aí, Cíntia. Pode abrir seu áudio aí e falar. Pastor, esse capítulo 22, ele, através desse ato de Paulo, né, do testemunho dele, do que ele era, do que ele fazia e do que ele estava ali transformado, e não só sendo perseguido, mas também transformando a vida de outros judeus e de outras pessoas que estavam ali, ele nos faz refletir como Deus, às vezes, utiliza pessoas tão improváveis para mudar a vida de outras. Ou seja, às vezes a gente fica se achando uma pessoa tão indigna, né, perante Deus. E por que Deus me escolheu? Por que Deus olhou para mim? Né? E se a gente parar e olhar a história de Paulo, a gente percebe que Deus, ele utiliza das pessoas que mais estiveram na lama para poder mostrar a transformação que ele provoca na vida das pessoas. Então, esse capítulo 22, para mim, ele fala, esse comecinho, exatamente isso. Se você, por um motivo na sua vida, você andou por um caminho muito errado e você tem uma ideia de que você não pode ser utilizado
utilizada por Deus, pense que Deus te escolheu exatamente para ser testemunho daquele seu pecado antigo para a vida das pessoas, para que elas possam ver que Deus, através daquilo, mudou a sua vida e que elas podem ser mudadas também. Né? Se você é indigno do jeito que era, pode ser transformado, então elas também podem ser transformadas. Né? Até aqui eu vejo fortemente ele, através do testemunho dele, aproveitando a oportunidade para levar a mudança de vida dele para aquelas pessoas, né? Como a gente vinha falando. Né? Já vou liberar para a Adriana falar aí também, mas eu queria só comentar aqui o que a Cíntia falou. Realmente, excelente participação, porque o que Paulo está fazendo é justamente isso, mostrando que a vida dele foi transformada, que ele tinha uma história. Essa história tem a ver com o que aqueles judeus viviam naquele momento. E poderia ser até, para aqueles judeus, né, a história antiga de Paulo, uma história boa. Mas o que Paulo está mostrando é justamente o contrário, que aquela história não era a história boa, que a história melhor veio depois. E esse testemunho do que ele tinha vivido, e agora o que ele estava vivendo, realmente era importante. E aí o que a Cíntia falou é realmente importante. Deus muda a nossa história. E o testemunho nosso, dos nossos erros anteriores, pode ser importante para mudar a vida de outras pessoas que estejam vivendo também algo semelhante. Né? Então fala aí, Adriana, pode abrir seu áudio aí, faz sua participação também. Quando o pastor estava falando da preocupação, né, de estar pregando, estar ensinando, será que está fazendo efeito? Será que está sendo bom, né? E quando o senhor contou essa história, né, do alimento, né, que a gente passa a vida sendo alimentado pelo pai, pela mãe, por um avô, e aí me veio um raciocínio que, assim, existe essa preocupação, né, se está sendo proveitoso, né? Toda pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, ela tem essa preocupação. Mas o interessante é que, assim, daquelas pessoas que fazem diferença na nossa vida, a gente pode não lembrar qual alimento a gente comeu, mas a gente sabe que naquele lugar a comida era boa. Né? A gente nunca vai se esquecer da casa da vovó, que a comida era uma delícia, né? Então, assim, fica o legado, né? Como a minha irmã Cíntia estava falando, assim, as pessoas que fazem diferença na nossa vida. A gente pode não lembrar quais palavras o pastor ensinou para a gente, mas a gente vai lembrar, nossa, o pastor deixou um legado. O pastor, enquanto, por exemplo, vamos supor que daqui a uns anos a gente não esteja congregando junto, ou que um de nós venha a partir, mas a gente sempre vai estar lembrando ali, nossa, aquelas aulas, aquele irmão fez um comentário bom, o pastor trouxe uma palavra maravilhosa, era um tempo bom, a gente vai lembrar daquele alimento bom, né? Então, o que a gente tira disso tudo, eu creio que, assim, como a irmã Cíntia falou, é o testemunho, né? O testemunho que a gente deixa, independente de qual alimento a gente está dando, é claro que tem que ser sadio, saudável dentro da palavra de Deus, mas ele vai sempre surtir um efeito que a gente não esquece mais, né? É como exatamente a comida, né? A gente não vai se esquecer nunca mais do seu esforço, do seu comprometimento, da sua responsabilidade com a palavra de Deus, com a gente, né? Com a gente, porque quantas igrejas agora estão fazendo uma escola bíblica online, né? Porque exige um esforço, exige uma preocupação, o pastor sabe que não é simples, né? Todos nós sabemos que não é tão simples. Toda essa preparação, o PowerPoint requer todo um cuidado. Então, assim, isso já é o legado, né? Mais do que a gente possa querer expressar, isso tudo já marca, né? Já fica guardado esse alimento. Bem? Amém. Glória a Deus. Muito bem, gente, vamos seguindo, senão a gente não consegue terminar. Tem mais alguém para falar? Acho que não, né? Tem não. Vamos embora. Aí o versículo 14 e 15 diz assim, então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca.
Isso é Ananias falando, tá? Pro Paulo. Então, quem escolheu Paulo foi o Deus dos antepassados, ou seja, o Deus dos deuses, para ver o justo, quem é o justo é Jesus, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha deles a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Então, aí a nova missão de Paulo era ser testemunha, era anunciar Jesus, né? Que Deus havia dado. Não era qualquer testemunho, não era qualquer missão, era a missão dada por Deus. Muito mais do que a missão dada pelo sacerdote. E aí agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aqui eu quero parar, deixa eu ver se eu quero parar só para a gente poder comentar isso aqui. Então, o que Paulo então havia se convertido, ou seja, passado por uma transformação pelo próprio Jesus, foi para Damasco, lá Ananias encontra com ele, dá a nova missão. Jesus havia dito, vai para Damasco, lá vai ser dito o que você tem que fazer, qual é a sua missão. Chegou lá, Ananias fala com ele, olha, o Deus Pai dos nossos antepassados escolheu você, para você ser testemunha de Jesus Cristo, que você ouviu, o justo, né, que você ouviu acerca da sua própria boca as suas palavras. E aí, então, você vai falar para todas as pessoas acerca disso. E aí, então, Ananias fala, o que está esperando? Levante-se, ou seja, sai da sua zona de conforto, sai da sua paralisia, que seja espiritual, social, se levante, haja, faça, aconteça, né, tome uma decisão. Então, se levante, seja batizado, ou seja, participe, né, publicamente, diga publicamente que você agora faz parte de um novo grupo, que você agora faz parte de uma igreja, que agora você é um cristão, que você agora é um seguidor de Cristo. Não esconda isso, diga isso publicamente. O batismo tem essa função. Lave os seus pecados. Aí, quando fala lave os seus pecados, a ideia que vem, muitas pessoas se perdem nisso aqui, é que o lavar os pecados é com o batismo. Não. Lavar os pecados ali, na verdade, é com a invocação do nome de Deus. E na verdade, esse lavar os pecados é uma demonstração. Olha, diga para as pessoas que agora você, apesar dos seus pecados, você agora tem uma nova vida. Esses pecados não mais são constantes, não vão fazer, não vão dirigir a sua vida. Agora você tem uma nova direção, você tem um novo caminho, né? Então, esse lavar os pecados não é com a água. Que algumas pessoas falam assim, como é que eu vou lavar os pecados com um pouquinho de água na cabeça, né? Falam sobre a questão do batismo. Não tem nada a ver. Aí está falando de uma transformação. Paulo já havia se convertido lá atrás. Agora era necessário que ele falasse às pessoas acerca disso, que ele anunciasse às pessoas acerca disso. E aí ele continua, Paulo falando. Aí agora Paulo volta. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Daí, então, Paulo está falando, saí de Damasco, voltei para Jerusalém. Paulo achava que era em Jerusalém que ele ia fazer o ministério dele. Paulo achava que era em Jerusalém que ele ia fazer essa transformação, porque era a família dele, era quem ele conhecia, eram as pessoas que ele convivia, ele era um judeu de judeus, ele era, né, da tribo de Benjamim, ele era uma pessoa importante ali, então ali que eu vou fazer a diferença. E ele voltou para Jerusalém. Só que aí Deus fala para ele, não é aqui. Você vai cumprir essa missão não aqui em Jerusalém, porque aqui eles não aceitarão o seu testemunho. Você precisa ir para outro lugar, para outros povos. Então, às vezes, isso mostra também que às vezes nós entendemos, ouvimos a voz de Deus acerca do que Deus quer que a gente faça, mas a gente não entende como fazer, aonde fazer. E às vezes a gente está na intenção de cumprir o que Deus quer, mas no lugar errado, na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas. Daí é necessário que nós estejamos atentos àquilo que Deus está falando, ao mandato do Senhor. Daí, então,
Paulo fala, olha, não era aqui que eu tinha que ficar. Então, ele já até está dizendo para os judeus ali, daquela multidão que está ouvindo ele, que lá atrás Deus já havia dito que eles não aceitariam. Mas também ele está introduzindo o fato de que ele se tornou um pregador para os gentios. Porque a grande acusação contra Paulo é que ele tinha se associado aos gentios. Tinha se associado aos pecadores, né, como os judeus entendiam, aos impuros. Note que, por vezes, nós cristãos temos essa arrogância de achar que nós somos melhores que os outros. E aí, quando a gente vê alguém mantendo uma relação, um relacionamento com alguém, com uma pessoa que não é da igreja, a gente olha com olhos acusadores. Meu Deus, como essa pessoa está se envolvendo? Olha só com quem ela está andando. Aí a gente usa aquele né, ditado que tem né, amparo na Bíblia, vamos dizer assim, né? Ele foi criado a partir da palavra de Deus, mas não com esse sentido. A gente olha e fala assim, diga-me com quem andas e direi quem és. Mas note, nós fomos chamados, igreja quer dizer chamados para fora. Nós fomos chamados por Deus para uma missão, que é anunciar o evangelho de Jesus, não para viver numa redoma. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, lá no início de Atos a gente vê, a igreja de Jerusalém errou quando ela entendeu que ela tinha que ficar só ali. Quando ela entendeu que ela tinha que criar um grupinho. Quando ela entendeu que ela tinha que viver numa eterna retiro espiritual. Aí sofreram. Foi necessária uma perseguição, de fato, para que a igreja entendesse. É claro que a igreja, Deus cumpriria o seu propósito ainda que não tivesse a perseguição. Mas a perseguição teve um propósito, né, de ensinar, né, ao povo de Deus, o povo de Cristo, os cristãos, acerca da missão. Nós temos que anunciar. E aí, então, quando a gente está se envolvendo com pessoas que não são da igreja, o nosso intuito, o objetivo desse envolvimento tem que ser a pregação do evangelho, tem que ser a transformação que Jesus fez. Né? E não ficarmos na nossa redoma. É claro que, às vezes, os nossos amigos vão passar a ser pessoas da igreja, com quem nós temos conversa, com quem nós temos intimidade. Mas nós temos que entender que não fomos chamados para ficar no conforto. Ananias fala para Paulo, levante-se e vai cumprir a missão. A gente tem que levantar e ir cumprir a missão. Daí ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, eu vim para Jerusalém, achei que era aqui, mas não era aqui. Talvez você vai ser chamado por Deus, ou foi chamado por Deus para falar de Jesus àquelas pessoas que você sequer imaginava. Talvez através do seu trabalho, através da sua profissão, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, a sua vizinhança. Talvez você more num ambiente em que os vizinhos são vizinhos, é mal visto, talvez, a reputação do teu lugar, a reputação ruim, mas você está ali. Foi Deus que te colocou ali para falar do amor, para transformar a vida daquelas pessoas. Não você, mas a palavra de Deus, né? E o Deus da palavra que transforma. Então, entenda, você tem uma missão. E entenda que essa missão não vai acontecer a partir do que você imagina, do que você planejou, mas é uma missão que vai acontecer a partir do que Deus está dizendo para você. E é isso que Paulo está ensinando para a gente aqui. E ele continua. Versículo 19 e 20. Diz assim, eu respondi. Aí Paulo falando respondeu, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então, Paulo argumenta com Jesus, mas como que não vai ser aqui? É justamente aqui que eu preciso, por quê? Porque esse povo me conhece, sabe que a minha história, sabe que eu era um perseguidor. Quando Estevão foi martirizado, foi morto, eu estava lá. Foi com a minha aprovação que aquilo aconteceu. Cuidar das roupas dos que o matavam, né? Ou seja, ele estava ali, vem cá que eu te ajudo, vem cá, vai lá fazer que eu estou aqui te apoiando. E também as roupas foram lançadas aos pés do apóstolo justamente numa questão de aprovação. Aí, então, Paulo está argumentando, como assim não é esse povo aqui, Senhor?
Aí o versículo 21 a 23 diz: então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Aí é que entra a questão do povo judeu, que aí aquela multidão que estava ouvindo ali não aceitou mais. Porque o grande problema de Paulo, contra Paulo, era que ele era um pregador, que ele tinha se associado aos gentios. Que ele defendia gentios, que ele defendia que não era necessário praticar os costumes e aquilo que o povo judeu praticava, a circuncisão principalmente. Para fazer parte do povo de Deus não precisava da circuncisão. E isso era um crime, né, enorme para o judeu. Então, Paulo vem construindo a sua defesa e mostrando, olha, Deus me enviou para uma nova missão, falar do amor transformador de vidas para gentios, para gente que não é judeu. Aí a multidão, diz aí o versículo 22, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então o pessoal estava gostando. Legal, muito bom. Acho que alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver, que foi o Willis. Isso, Vanderleia, pode falar, abre seu áudio aí, pode falar, minha querida. Tá me ouvindo? Bom dia. Por isso que alguns pregadores falam que Paulo pregava, foi enviado para os gentios e Pedro foi para os judeus? Sim, exatamente. Pedro, ele cumpriu o seu ministério ali focado nos judeus. Mais tarde, Pedro entende isso, né? Próprio Jesus, próprio Deus mostra para ele com aquela visão do pano descendo, né, do tecido, e dentro do tecido vários tipos de animais impuros, e aí Deus fala, come, tal. Então, ou seja, Pedro entende isso, que mais tarde, mas que a palavra de Deus e o povo de Deus não estava limitado aos judeus. Mas no início, Pedro, e também influenciado por muitas pessoas, Pedro ele acabou defendendo a questão do judaísmo no cristianismo, dessa cultura. E Pedro focou o seu ministério nos judeus, no povo judeu, até mesmo porque ele entendia isso também, que o povo de Deus era o povo judeu. E aí o povo judeu precisava aceitar Jesus ou crer em Jesus como Senhor e Salvador, né? Que era isso que faltava, mas que os costumes continuavam sendo esse, que Deus havia escolhido o povo judeu. Mas aí, Paulo, apesar de ter entendido isso no início, o texto ele mesmo defendendo aí diz isso, mas ele diz que Deus mostrou para ele que não, que a salvação e a transformação que Jesus promove também alcançava aqueles não-judeus. Ou seja, rompia a barreira da nação judaica. E o povo de Deus era formado por pessoas, tanto judeus como não-judeus. Que o foco era crer em Jesus e não fazer parte de uma nação. Por isso que, né, a Bíblia mesmo expõe isso, e os pregadores falam que Pedro era o apóstolo dos judeus e Paulo o apóstolo dos gentios, que o foco deles era diferente. Isso foi até um embate entre eles mesmo, entendeu? A gente vê que eles tiveram um embate grande sobre isso. Amém, minha irmã? Quer falar mais alguma coisa? Agora a gente está indo igual aquele pessoal aí do governo federal, que fica aquele pessoal fazendo gesto assim com a mão, né? Estamos muito chiques, né, gente? Como é que é? Estamos muito chiques, né? Coisa de gente rica isso aí, hein? Aí diz lá, a multidão, vendo Paulo falar isso, disse... A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Ou seja, estava ouvindo Paulo bem. Tá legal, estou gostando. Quando ele disse que Deus tinha dado uma nova missão para ele pregar para os judeus, ou melhor, para os gentios, aí eles não aceitaram. Aí então, todos levantaram a voz e gritaram,
tira esse homem da face da terra. Ou seja, mata ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando as suas capas, lançando poeira no ar. Então, eu imagino que eles tiraram a capa, começaram a rodar, começaram a fazer uma algazarra, e gritando, e se movimentando. Onde já se viu? Isso é um absurdo. Deus alcançando gentios, isso vai contra tudo que a lei diz e tudo mais, e eles então ficaram, eles não aceitaram isso. Então, esse foi o foco. Aí a gente percebe o momento em que os gentios, realmente, o ponto de ruptura, né, entre a pregação de Paulo e os judeus, era o fato dos gentios. Daí a gente entende também por que Pedro, apesar de ser o grande apóstolo, de ser um homem que conviveu com Cristo, que viu Jesus, ouviu da própria boca de Jesus que a salvação não era apenas dos judeus, era para aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que ouviu do próprio Jesus falando acerca da parábola do filho pródigo, né, e tudo mais. Pedro, apesar disso tudo, ele estava sofrendo essa influência muito grande. E aí a gente percebe, né, abrindo um parênteses aqui, de como que a influência do meio pode afetar a nossa vida. Então a gente precisa ficar atento à palavra de Deus para que o meio que a gente está vivendo, que por vezes é contrário a Cristo, e na verdade muitas vezes se for um meio, por exemplo, no trabalho, né, porque às vezes, eu estava até estudando um pouco para uma mensagem para janeiro, acerca disso, de sermos discípulos ou fãs. O que nós somos de Cristo? Discípulos ou fãs? Porque o fã, ele gosta, está lá, só que ele não segue. Né? Então, às vezes, a gente está ali, no meio do trabalho, no meio das coisas, e aí vem aquelas palavras contrárias a Jesus, ou falando mal de um crente, ou usando alguém que cometeu um pecado, ou até mesmo uma pessoa que na mídia aí dizendo que é crente, que não é, que a gente sabe que não é, mas a pessoa usa isso para falar mal do crente, e a gente fica lá, caladinho. A gente, às vezes, lá, fala que é de Cristo, mas gosta das piadinhas indecentes. A gente fala que é de Cristo, mas quando tem uma negociata no trabalho, está lá participando. Então, né, a gente precisa entender que o meio, às vezes, influencia a gente. No caso ali de Pedro, obviamente que o erro dele foi, na verdade, dar ouvidos àquela influência judaica, né, e resistir ao fato de que a transformação e a salvação também alcançava gentios. Né? E aí foi isso que aconteceu. Eles começaram a gritar e fazer toda essa algazarra. Aí o texto continua, versículo 24 a 25. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. Aí, quando o povo começou a se revoltar, o comandante falou assim, gente, deu ruim. Então, vamos embora, vamos pegar esse cara e vamos levar de uma vez, senão esse povo vai invadir a prisão aqui, porque eles estão com muita raiva desse Paulo aí. E aí falou assim, olha, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. O que esse povo tem contra esse Paulo, gente? Não é possível, alguma coisa aconteceu aí. Esse cara é um criminoso muito, muito forte, e aí fez muita coisa contra esse povo. Vamos interrogar, vamos açoitar ele, que ele... Né, a gente tem que mostrar para o povo também que a gente está aqui, né, que a gente é o comando, e vamos interrogar. Aí, enquanto o amarravam, e a fim de açoitá-lo, 25 aí, Paulo disse ao centurião que ali estava, vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Aí Paulo lança de novo os seus argumentos, né, as armas que ele tinha. Ele fala, olha, vocês vão açoitar um cidadão romano? Isso não pode acontecer, gente. Cidadão romano só pode ser açoitado, só pode ser punido depois de condenado. Abrindo um parênteses aqui, a gente vê que hoje em dia a gente tem uma justiça, não só no Brasil, mas no mundo, mas falando do Brasil, uma justiça que não segue esses padrões. Né? Condena uma pessoa sem que ela seja... ou seja, pune uma pessoa sem que ela seja condenada de fato. E, às vezes, livra quem cometeu um verdadeiro erro.
Então, a gente vive... Aconteceu lá com Jesus, né? Exatamente, Suzana está falando. Soltaram um rapaz que era criminoso e mataram Jesus crucificado, que era inocente. Hoje faz igualzinho todo mundo. Suzana está aqui falando que foi o mesmo que aconteceu com Cristo. Soltaram Barrabás e prenderam. Fala aí, Márcia. Revoltada, hein, Sussu? O tom de revolta, né? Você viu, Márcia? Não dá para não se revoltar com essa justiça, né? Nós somos cristãos aí. Temos que fazer a diferença, né, Sussu? Não pode concordar com isso, não. Não pode, não. E tem que se indignar mesmo. A gente não pode achar isso normal, não. Claro que a gente sabe que a solução vai ser o céu, né? Quando a gente chegar no céu, essas coisas vão acabar. Mas que a gente tem que olhar para isso e ficar indignado. Não dá, não. Beleza. É verdade, Sussu. Alguém está querendo falar aí, não? Mais? Não? Então vamos seguir. Então, a gente precisa realmente se indignar, né? E a indignação, gente, só abrindo um parênteses aqui, a indignação não quer dizer pecado, não. Aliás, você, como cristão, precisa se indignar com o pecado, com o erro, com a injustiça. Né? É claro que isso não pode ser levado a uma ação contrária à lei. Você ir quebrar as coisas, você, né, fazer uma greve que não tem amparo legal e tudo mais. Então, não é para fazer nada disso, mas a indignação precisa produzir em nós alguma reação. Essa reação precisa ser o que a gente tem, o discurso, a pregação. E aí a gente vai nesse momento de indignação, a gente precisa revelar Cristo, revelar Deus, revelar aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, a sua palavra. Olha, isso aí não está errado, porque a palavra de Deus diz assim. É assim que a gente precisa se portar. Paulo, então, usa das armas que ele tem e fala, você vai açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E isso, para o romano, era realmente um crime capital. Você não pode fazer isso contra um cidadão. O cidadão romano, ele tem privilégios. Daí, então, ele continua quando no versículo 26, quando fala assim, ao ouvir isso, o centurião, né, o chefe dos 100 ali, foi prevenir o comandante, o chefão. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Quando o comandante ouviu isso, ele falou, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? E aí Paulo falou assim, sou sim. Aí é que vem um negócio legal, olha só. Aí o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Aí Paulo tira a onda, né? Aí Paulo fala assim, respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Paulo falou assim, você, capitão, comandante aí, como diz a música, tio brother, camarada. Você, comandante, você teve que comprar, né? Você pagou caro, mas eu não. Eu sou de nascimento. Eu tenho a cidadania romana de nascimento. Eu sou mais romano que você. É isso que ele está dizendo. Os que iam interrogá-lo, versículo 29, retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido o cidadão romano. Olha só como é que Paulo faz. Né? Que legal isso aí, né? Que legal quando a gente tem esses argumentos. E aí é importante, aí abrindo um parênteses aqui, que nós cristãos conheçamos o nosso direito civil. É importante que você conheça os seus direitos, irmãos. Isso não quer dizer que você está fazendo parte dessa sociedade corrupta. Não. Isso não quer dizer também que você está usando de artifícios para se defender, que Deus é que vai me defender. Esse negócio de falar assim, não, eu deixo acontecer, Deus vai me defender, Deus vai entrar na ação. Deus vai fazer isso sim. Agora, note um princípio aqui. Enquanto nós fazemos o ordinário, Deus faz o extraordinário. Enquanto nós fazemos o natural, Deus faz o sobrenatural. Então, o natural nosso é usar a lei a nosso favor. Então, por exemplo, o artigo 5º, né, da Constituição diz que sobre a liberdade de culto e a proteção aos ambientes de culto. A gente tem que usar isso. Olha, se a gente está sendo impedido de cultuar, tendo a igreja aí estando cumprindo todas as normas, isso aí não pode acontecer. Então, a gente tem que usar a lei a nosso favor. Você também, nas ações, aí, na sua vida social, você precisa conhecer os seus direitos.
Mas esses direitos eles precisam ser defendidos em prol da nossa vida enquanto ministros de Deus, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem uma missão, a sua missão é estar no centro da vontade de Deus, cumprir a vontade do Senhor. Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Mas isso não é uma arrogância de Cristo, dizendo o seguinte, eu que mando aqui, embora ele mande. Isso é para mostrar o amor de Deus, porque os caminhos do Senhor, de Deus, os caminhos de Deus são perfeitos. Você que ama a Deus, você que cumpre os seus mandamentos, use o seu direito civil em favor disso. E sua vida será transformada. E sua vida será livre. Paulo fala aqui, né, acerca disso, e o próprio comandante fica alarmado. Aí, o versículo 30, no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Aí, o que o comandante faz? Cara, tu tá livre. Mas só que a gente vai fazer uma reunião com o sinédrio, os sacerdotes e todo o sinédrio. Eu quero saber o que está acontecendo. O que esse povo está acusando você? Qual foi o crime que você cometeu? Você é um cidadão romano, Roma não tem nada contra você, mas os judeus parecem ter. Então, vamos ver o que aconteceu aí. Aí, então, entra o capítulo 23, que é Paulo perante o sinédrio. Vou deixar para a próxima aula. A minha expectativa é que a aula tenha sido proveitosa para você. Domingo que vem a gente continua, então, tá? Então, vamos orar para agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã muito proveitosa que a gente teve aqui, estudando sua palavra. Obrigado, Pai, por esse instrumento, por esse aplicativo, por essa oportunidade de, apesar desse distanciamento, nós estarmos próximos uns dos outros, vendo um ao outro. Ó Deus, o Senhor seja louvado por isso. Ó Deus, que a igreja, a nossa igreja, seja uma igreja que seja edificada por sua palavra, cada vez mais. Que as pessoas tenham esse anseio de conhecer o Senhor. E que nós possamos logo, logo vencer esse momento difícil e poder retornar às nossas atividades normais, à nossa escola dominical presencial, que tanto edifica a nossa vida. Ó Deus, assim, então, orando e clamando ao Senhor, eu agradeço por essa manhã, por cada um dos meus irmãos que participaram aqui. O Senhor esteja com cada um, dando um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, até mais, até logo mais 18 horas, a gente vai estar junto aí. Deus abençoe a vida de cada um aí. Queridos. Tchau, tchau.